Hoje, no 19º domingo de isolamento social, no dia 26 de julho de 2020, nós vamos meditar hoje na importância da unidade desses três pilares. Nós falamos desses três pilares, que não há arrependimento, aliás, não há despertamento genuíno sem palavra, sem oração e sem arrependimento. E hoje nós vamos falar a importância da unidade desses três pilares. Eles estão sempre juntos. A palavra, a oração e o arrependimento caminham juntos, estão sempre juntos. E eles cooperam então para o despertamento espiritual. Esses três pilares trabalham juntos no desenvolvimento do despertamento espiritual. Meus irmãos, a palavra sem oração, ela pode resultar em vaidade, em arrogância, orgulho e até mesmo heresia. Por isso que eles trabalham juntos. Quando tem a palavra, o estudo da palavra, mas não tem oração. E olha que oração é algo difícil, hein? Dizem que presbiteriano não gosta de orar. Eu já ouvi isso aí. Mas eu não acredito não, irmãos. Porque eu sou presbiteriano e gosto de orar, amém? É difícil orar, eu concordo que é difícil. Mas eu gosto de orar. E conheço muitos presbiterianos que gostam de orar. Presbiteriano que vão ao monte para orar. Presbiteriano que ora em casa, que ora na igreja, que oram à tarde no Bênção no Lar, que oram na sexta-feira. Gostam de orar, não é? Então, olha só, a palavra sem oração, ela pode virar então vaidade, arrogância, orgulho e heresia. Por quê? Porque a pessoa vai ter um conhecimento da palavra, mas não vai orar, não vai ter uma vida de oração, não vai ter uma vida de quebrantamento. Então pode gerar arrogância, pode gerar orgulho. Eu conheço muito, eu sei mais do que todos. É que teologicamente, é que assim, diz assado, não é? Vai citando os teólogos, os filósofos. E se não tem uma vida de oração, não que isso seja errado. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor é. Mas mais humilde também a gente é. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais humilde a gente se torna. Mas, meus queridos, quando também tem oração sem conhecimento da palavra, pode acontecer? Pode. A pessoa ora muito. O joelho da pessoa tem até calo. Ora, mas ora muito, é de oração. Mas não tem conhecimento da palavra. Pode cair também no mesmo erro de vaidade, arrogância e orgulho. Porque ora muito, mas não conhece a palavra. A palavra vai falar tantas coisas que ela não sabe. E de repente ela vai falar, não, eu oro mais do que você, eu sou melhor. E não conhece a palavra. Então, esses três pilares, eles trabalham juntos na vida do cristão. Oração sem arrependimento. Como, irmãos? Oração sem arrependimento do pecado não produz efeito. Eu oro, mas não me arrependo do pecado. A oração, ela não passa do teto. Não passa do teto. Não passa do teto. Você ora, chega no teto, ela fica. Por quê? Porque não tem arrependimento. Não tem arrependimento do pecado. Arrependimento sem o confronto da palavra é impossível. Uma pessoa que diz assim, eu já me arrependi de tudo, mas ela não tem um crescimento na palavra. É muito difícil, irmãos, porque justamente a Bíblia, a palavra, nos mostra nossas falhas, enquanto o Espírito Santo nos convence. Veja então, meus irmãos, a palavra, ela tem que estar com a oração tem que estar com o arrependimento tem que estar com a palavra, a oração tem que estar com a palavra, e todos trabalham juntos. Aí sim, nós estamos rumo a um despertamento espiritual. A palavra do Senhor diz, lá em 2 Crônicas 7,14: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
No contexto que esse versículo foi escrito, sarar a terra significa fazer cessar as pragas na lavoura, enviar chuva que estava escassa e fazer com que aconteça uma grande produção no campo e no rebanho. Esse versículo bíblico, nesse contexto, é no contexto agrícola, onde se o povo confessa a Deus, um povo que conhece a palavra, se arrepende e ora. Veja só, um povo que conhece a palavra, um povo que se arrepende e um povo que ora, Deus sara a terra, Deus mata as pragas, Deus faz cessar as pragas da lavoura, Deus envia chuva, Deus envia chuva. A palavra diz, meus irmãos, Deuteronômio 11:14, então darei a chuva à vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. Meus irmãos, despertamento espiritual é caminhar e tomar posse de tudo que a palavra nos dá. Às vezes nós patinamos porque estamos na palavra, mas não estamos orando. Estamos orando, mas não estamos na palavra. Oramos, estamos na palavra, mas não nos arrependemos. Então a gente está falhando. É uma engrenagem que está com o dente quebrado. Ela vai sempre dar um solavanco. E ela não vai ter uma conexão constante. Ela não vai ser constante. Meus irmãos, aqui esse versículo de Deuteronômio é interessante, que fala que Deus vai mandar chuva. Salomão, quando fez essa oração ali para consagrar o templo, ele falou que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender dos meus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Sarar a terra é matar a praga. Sarar a terra é enviar água. E a palavra diz, ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra, Salomão. Quando ele escreveu aqui, Deus falando para ele. E Deus fala assim, olha, eu vou mandar a chuva temporã no outono, e depois vou mandar a chuva serôdia na primavera. Ou seja, quando o povo começava a plantar, Deus mandava chuva. E depois vinha a chuva serôdia, no final, na hora da colheita, Deus sacramentando e dando o alimento para aquele povo. E o povo então ia fazer o quê? Ia recolher o grão. O grão é o que? É o trigo. O trigo significa alimento, significa fartura, significa cuidado de Deus na nossa vida. Significa o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Significa que o Pai nosso que estás nos céus, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa então grão. Deus vai dar o grão. Deus vai dar o mosto. O que é o mosto? O mosto é a borra da uva, onde o povo pisava ali no lagar, e ali virava aquela borra, e ali eles tiravam o líquido para fazer o vinho, e com aquela borra eles faziam remédio, eles faziam geleia, eles faziam um monte de coisa. Que Deus vai dar o grão, Deus vai dar a borra, e Deus vai dar o azeite. O azeite então é da oliva, fazia o óleo, e aquele óleo servia então para iluminar, para as lamparinas, e servia para ungir, e servia para cozinhar, e servia para curar também como remédio. Ou seja, meus irmãos, um povo que conhece a palavra, um povo que ora, um povo que se arrepende, é um povo que tem grão, tem mosto e tem azeite. Não vai faltar. Isto é verdadeiro. Despertamento traz isso, irmãos. Às vezes nós pensamos, queridos, que nós vamos conquistar as coisas trocando com Deus. Deus não aceita troca. Nós vamos conquistar as coisas buscando despertamento espiritual. Quando a igreja busca o despertamento espiritual, ela está indo ao encontro da bênção. Ela está indo ao encontro de Deus sarar a terra, matar a praga, enviar chuva e dar o grão, o mosto e o azeite. É o despertamento espiritual que atrai as bênçãos de Deus, através da palavra, da oração, do arrependimento. Deus tira as pragas e maldições e derrama a sua bênção.
Tudo começa com o estudo e o conhecimento da palavra, a oração e o arrependimento. E o resultado são as bênçãos de Deus, sem medidas na vida da igreja, na vida do seu povo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma igreja despertada, ela tem como característica o renovo do Espírito Santo. Louvamos ao Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra tem procurado realizar o papel para a qual foi chamada por Jesus. Tem sim, meus queridos. Nós não somos perfeitos, mas a igreja tem realizado o seu papel. Aquele papel que Jesus desempenhou a ela, de ir e pregar o Evangelho. Mesmo de casa, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos atendendo as pessoas necessitadas. Nós estamos dando palavras. Nós estamos evangelizando. Nós estamos fazendo bem. Isso não é para a nossa glória, não. É porque a igreja tem que fazer isso mesmo. Nós estamos crescendo, irmãos, para a honra e glória de Jesus. Quando eu digo nós, é todo o povo de Deus, todo o povo evangélico sobre a face da terra. Lá no céu não haverá placas de igreja. Não haverá, meus irmãos, placas de igreja. É um povo que se chama pelo meu nome. E quando eu olho para essa realidade, quantas coisas abençoadas a igreja está fazendo nesses dias de pandemia. O resultado de uma igreja, de uma comunidade que vive o despertamento espiritual, sabe qual que é? Crescimento e união. Crescimento e união, meus irmãos, é o que vai, de fato, é um resultado evidente sobre a igreja. Uma igreja que descobre aonde ela perdeu o primeiro amor. Onde você perdeu o seu primeiro amor? Eu não perdi, pastor. Se você respondeu assim é porque você perdeu. E nem sabe. Agora, se você pensou, será que eu perdi o primeiro amor ou eu estou com o primeiro amor? É porque você está no primeiro amor. Porque quem perdeu não sabe que perdeu. E quem perdeu, procura, para nunca perder mais. Meus irmãos, perder algo é uma experiência ruim, não é? As pessoas que já tiveram a experiência de serem assaltadas, como é horrível. Quando o mala chega, ele chega e fala o quê? Perdeu. Não adianta fazer nada, você perdeu. Teve uma vez que eu perdi a minha chave, estava no baú da moto. Aí depois que eu perdi, aí eu fui ler uma matéria sobre motoqueiro. E aí eu descobri, devia ter lido antes, né? Eu descobri que todo motoqueiro já perdeu carteira, óculos, várias coisas importantes. Porque, irmãos, quando ele abre o baú, é todo um ritual. Você abre o baú, você faz o que você tem que fazer, você fecha o baú, você trava o baú, você tira a chave, você liga a moto e sai. Só que quando você está com pressa, a coisa não é bem assim que funciona. Eu estava com pressa, estava chovendo, peguei a capa, coloquei assim e tal. E a minha chave do contato, ela era diferente do molho da chave do baú. Eu deixei a chave lá no baú e não tirei. Liguei a moto e fui embora, estava com pressa. Meus irmãos, eu estava lá no Jaguaré. Eu perdi. Lembra, para você não perder o raciocínio, eu estou falando que toda igreja que aprende aonde perdeu o primeiro amor, ela volta para achar. Porque não dá para prosperar, não dá para viver a palavra, a oração e arrependimento se perder o primeiro amor. Não tem como. Eu estava lá no Jaguaré, chovendo, de moto, novo de moto na época. Isso foi em 2011.
Estou com a mesma moto ainda, uma Suzuki. É 2020, hein? Sinal que eu estou há quanto tempo com essa moto? Oi? 9 anos? Então, 9 anos. Eu voltei, irmãos, acreditem se quiser, eu voltei para fazer o caminho que eu havia feito até o Jaguaré. Eu voltei pelo mesmo caminho, olhando para o chão, prestando atenção, é claro que estava chovendo, trânsito lento, mas olhando para o chão, eu vou achar essa chave. E passou ali perto do Extra do Jaguaré e nada. Chegou perto do shopping de Osasco e nada. Autonomista e nada. E fui vindo, e fui olhando, meus irmãos. Até chegar no local que eu parei para colocar a roupa de chuva. Cheguei lá, estava lá? Não. Mas eu cheguei lá, olhei, fiz uma inspeção, não estava. Subi na moto, agora eu faço, agora eu pego. É pente fino agora. E vim, meus irmãos. Quando chegou ali, justamente perto do necrotério de Osasco, ali do velório, olhei para o chão, eu vi um negócio brilhando. Já tinha passado os 200 carros em cima da chave. Mas eu achei a chave, irmãos. Eu vibrei. Eu tenho essa chave torta até hoje. Eu vou trazer para vocês verem. Até hoje está lá em casa. Eu achei, voltei feliz, fui trabalhar feliz. Cheguei todo molhado, mas fui trabalhar feliz. Porque eu achei aquilo que eu estava procurando. Se você perdeu o primeiro amor, volte. Apocalipse fala. Aonde você deixou cair o primeiro amor? Volte. Faça um retorno, volte, você vai encontrar, você vai voltar alegre. Aí o Salmo 126 diz que aquele que semeia com lágrimas e choro, voltará com os seus feixes, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então uma igreja, meus irmãos, que caminha e vive no despertamento espiritual, é uma igreja então que tem um crescimento e união. E meus irmãos, quando nós falamos de crescimento e união, nós estamos falando de bênçãos para o povo da igreja. Bênçãos no coletivo e bênçãos pessoais. Porque onde tem o crescimento e a união, tem bênçãos. O Senhor ordena a sua bênção. Salmo 133. Aonde tem o crescimento, aonde tem a união, o Senhor ordena a bênção. Todo ser humano nasce com a capacidade natural para o crescimento físico. Nós temos o hormônio do crescimento, que é responsável pelo crescimento das células musculares. Quando há falta do hormônio, não há crescimento no corpo. A pessoa não cresce, ela tem uma doença que ela não cresce. E ela precisa tratar, ela precisa tomar o hormônio do crescimento para crescer. E ela faz o tratamento e cresce. A medicina está bem avançada, graças a Deus. Todo cristão, meus irmãos e minhas irmãs, quando nascem em Jesus, recebe o DNA espiritual para o crescimento. Por isso que toda pessoa que é nova na fé, ela sempre está rodeada de visita. Ela sempre vem à igreja com 2, 3 pessoas. Ela nunca vem sozinha. A gente começa a vir sozinho para a igreja depois de um certo tempo que a gente vai perdendo o primeiro amor. Aí a gente não convida mais ninguém. A gente ainda acha às vezes um tédio ir para a igreja. A gente pode até vir sozinho, mas quem está no primeiro amor sempre convida alguém. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele atribui o crescimento da igreja à participação divina de Jesus. Aquelas pessoas que crescem na palavra, na oração, no arrependimento, participam da natureza divina de Jesus. O apóstolo Pedro, ele fala assim, é como se fosse uma escada. Diligentemente acrescentai à vossa fé
a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade. O apóstolo Pedro, ele fala de um evangelho que cresce, de um evangelho, meus irmãos, fermento, mas não o fermento dos fariseus, o fermento de Jesus, que cresce, que multiplica, assim como Abraão saiu lá da sua terra, desceu para o Egito, com cerca de 70 pessoas, e quando ele saiu do Egito, saiu com mais de 2 milhões de pessoas. Assim é o evangelho, é crescimento, é palavra, é oração, é arrependimento. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja que vive um despertamento espiritual é uma igreja então que vai acrescentando, ela nunca para, ela sempre vai acrescentando, como fala o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo fala de maturidade aos Efésios, porque a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. O apóstolo Paulo fala aos Efésios e fala em Atos. Lá em Atos, ele fala também sobre os Efésios. Lá em Efésios, ele vai falar em Efésios 4,13 assim: olha, cheguemos à estatura completa de Cristo. O apóstolo Paulo fala, olha, não dá para chegar à estatura completa de Cristo sem palavra, sem oração, sem arrependimento. Para nós chegarmos à estatura completa de Cristo, nós precisamos estar conectados em Jesus. E quando nós conhecemos então, estudamos a palavra, nós vamos viver a palavra, nós vamos então caminhar com Jesus, e aí nós vamos chegar à estatura completa de Cristo. Lá em Atos 20, 28, o apóstolo fala à igreja de Éfeso: vigia, porque existem lobos cruéis, homens perversos, que serão pedra de tropeço, fazendo com que muitos se desviem. O apóstolo fala à igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor, porque muitos tropeçaram, não vigiaram. Então, meus irmãos e minhas irmãs, através do apóstolo João, Deus chama a atenção da igreja de Éfeso para voltar ao primeiro amor. Ela havia perdido. Aquela igreja primitiva havia perdido o primeiro amor. Éfeso era uma cidade igual São Paulo, mais ou menos. Igual São Paulo. Era uma metrópole. Depois de Roma era Éfeso. E lá havia um teatro que cabia 25 mil pessoas. Lá havia também o templo de Diana. Uma metrópole. Meus irmãos, isso significa que o crente, quando ele está imergido numa metrópole, ele corre o risco de perder o primeiro amor. Porque são tantas as atrações. Pensa que é só hoje? É? Não. Lá já existia isso. A igreja de Éfeso era uma igreja exemplar. Exemplar. A única coisa que ela tinha feito era esquecer o primeiro amor. Mas ela trabalhava, ela era ativa, ela servia. Mas, meus irmãos, talvez a agitação da cidade de Éfeso levou a muitos crentes, a muitos cristãos deixarem o primeiro amor. Fazendo um paralelo com os nossos dias, não vamos permitir, meus irmãos, que a agitação da metrópole de São Paulo, que a agitação da cidade, que as opções que a internet nos dá, que tudo isso mexa com a gente, tirando de nós o primeiro amor, tirando de nós a ingenuidade de uma criança que deseja descansar nos braços do Pai, nos braços de Jesus. Da mesma forma, Deus usou Judas, lá na epístola de Judas, irmão de Tiago,
que é irmão de Jesus. Ele escreveu essa epístola, é uma epístola de um capítulo. É um livro pequeno. Você lê assim, 10 minutos. 10 minutos você lê compassadamente. São 10 minutos com grande profundidade. Deus coloca as palavras na mente de Judas, do apóstolo Judas. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Judas, quando a gente lê no grego, no original, quando eu falo isso, irmãos, não é para me aparecer, para dizer que eu sei mais que você, não é nada disso. Você já percebeu que eu estou pregando justamente o contrário disso, que o conhecimento sem oração, a oração sem arrependimento é zero. Mas quando a gente lê no original, a gente tem alguns ganhos. E no original, Judas, ele fala que o Espírito Santo impeliu ele e falou assim: pegue a pena e escreva o que eu vou te dizer agora. Ele foi impelido. Se você então pegar na palavra de Deus, o livro de Judas, você vai ver como ele começa. Como que Judas começa? Olha só. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse verbo aqui, tive por necessidade, aqui esse verbo necessidade, necessitar, no grego, fala que o Espírito Santo o compeliu a pegar a pena e a escrever o que ele iria escrever ali para aquela comunidade. E Judas, meus irmãos, ele escreve para aquela comunidade o seguinte: olha, é muito importante vocês ficarem edificados na fé, ou seja, não percam o primeiro amor. Fiquem na rocha para vocês não tropeçarem, como tropeçou a igreja de Éfeso. Mas vós, amados, Judas 1:20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sabem por quê, irmãos? Deus usa servos para encorajarem, ou para encorajar o seu povo a se unir e batalhar pela fé e voltar ao primeiro amor. E aqui eu quero concluir essa reflexão. Sabem por quê? Quando nós falamos de um despertamento espiritual, é tempo de despertamento espiritual, nós vemos que a Bíblia é repetitiva, que ela usa os profetas, os apóstolos, os servos do Senhor, para falar toda hora: olha, não erre, olha, não seja morno, olha, seja quente, o morno é vomitado, olha, presta atenção, Jesus vai voltar. Pedro fala sobre isso aí: não tardará, mas Cristo irá voltar. Todos eles falam, o próprio Jesus falou muito da sua volta, da sua vinda. Sabe por quê, meus irmãos? Essa tecla é batida, essa tecla é como um piano, meus irmãos, um teclado, onde sempre a nota sol, normalmente ela tem problema, a nota sol. Eu não sei por quê, mas ela sempre tem problema. Mas eu sei por quê, porque ela é muito usada. Toda nota que é muito usada, e normalmente na primeira oitava. Na primeira oitava, o que é a primeira oitava? No meio do piano ali, mais ou menos no meio do piano. Primeira oitava para a direita, primeira oitava para a esquerda. No meio do piano, sempre uma tecla falha, de tanto que usa. A mesma coisa,
Deus, ele martela, ele fica buzinando, ele fica teclando. Cuidado, para não tomarem a sua coroa. Fique esperto. Então, meus irmãos, a melhor forma de não tomarem a nossa coroa é o despertamento espiritual. Conhecimento da palavra, oração e arrependimento. Então, essa palavra vem nesse contexto. Para a igreja não cair em apostasia, como Judas fala, como o apóstolo Paulo fala, daqueles que apostataram da fé. Para a igreja não esfriar, o esfriamento espiritual. Para a igreja não se desconectar do céu. O apóstolo Pedro fala sobre esta verdade preciosa, segundo a Pedro 3:2. Amados, escrevo-vos agora nesta segunda carta, em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Está vendo, irmãos? Não perca o ânimo, fica firme, não desista, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Olha, aqui Pedro está falando, olha, para vocês não se esquecerem do que os profetas falaram, por favor. Atentem àquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou escrevendo. E do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Ele continua, lá nos versículos 9 e 10 de 2 Pedro 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem. Todos. Por isso ele bate na tecla. Não vamos permitir, irmãos. Não vamos permitir que o esfriamento espiritual nos alcance. Não vamos perder o primeiro amor na caminhada. E se você acha que você perdeu, você já não tem mais aquele mesmo fogo que tinha, aquele mesmo gás que tinha. Muitos dão várias desculpas. Desculpem falar assim, dessa forma, mas é desculpa sim, irmãos. Porque lá no céu não tem desculpa. Porque lá no céu o Senhor nos vê tal qual água cristalina. Eu não consigo ver o coração de ninguém, ninguém vê o meu coração. Mas lá no céu não vai dar para falar, ó Senhor, é isso por causa disso. Não tem como. Então, meus irmãos, uns falam assim, eu já não tenho mais cabeça, eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais isso, eu já não tenho mais aquilo. Não, você tem sim, alguma coisa você tem aí que pode queimar por Jesus, que pode se dedicar por Jesus. Dorcas costurava, o apóstolo Paulo, além de fazer tenda, ele pregava a palavra. Todos tinham sua função. Pedro pescava, os apóstolos pescavam, Lídia era vendedora de púrpura. Todos eles tinham suas atividades, mas todos eram embrenhados, imbricados, dedicados na obra. Então, meus irmãos, quando nós falamos de despertamento espiritual, sabe do que nós estamos falando? Sabe do que a Bíblia está falando? Ela está falando, lembra-te do que os profetas falaram. A Bíblia investe muito tempo em consolidação. Consolidação é tornar sólido aquilo que você aprendeu, a palavra. Deus usa vários apóstolos e profetas para repetirem intensamente o cuidado que a igreja deve ter com a fé, com o despertamento espiritual, e estar vigilante, como aquelas 5 virgens estiveram. E aí foi Jesus que falou essa parábola, o próprio Jesus. Ele comparou o reino dos céus com 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas, eram nécias. E as 5 prudentes, elas tinham azeite, elas tinham despertamento espiritual, elas tinham óleo na candeia.
E aí o noivo veio, meia-noite. É um número simbólico, meia-noite significa final. Em qual horário nós estamos, meus irmãos, do mundo? Você sabe? Digamos que o mundo começou a 1 segundo, começou a 0 hora, pronto. O mundo começou a 0 hora. E 24 horas, meia-noite, ele termina. Jesus volta. E eu pergunto para você, em que horário nós estamos do final do mundo? Você sabe? Seria 1h da manhã? Seria 3 da manhã? 6? A vigília sempre é de 3 em 3 horas. Então vamos arredondar. Seria 3 da manhã? Será que o mundo está vivendo 3 da manhã? Será que o mundo está vivendo às 6 horas? A segunda vigília do dia? Aliás, a primeira vigília do dia, 6 horas da manhã. 9 horas? Será que nós estamos no meio-dia? Será que nós estamos na hora nona? Às 3 horas, às 15 horas? Às 18? Às 21? Será que nós estamos às 22? Será que nós estamos às 23 horas e 55 minutos do dia? Eu não sei. O que eu sei é que está chegando e vai dar meia-noite. E o tempo urge. E Jesus está próximo. E se não tiver óleo na candeia, se não for prudente, se não tiver despertamento espiritual, vai ficar, irmãos. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Por isso a importância da igreja de Jesus viver o despertamento espiritual, um despertamento pleno. E como resultado, a igreja vai combater os apóstatas, os falsos, vai combater os lobos, vai combater os cruéis que querem fazer as pessoas, o rebanho, se desviar do caminho do céu, A característica da igreja que vive o despertamento espiritual genuíno é o crescimento e a unidade. Meu irmão e minha irmã, não fiquem de fora desse despertamento que o Espírito Santo está fazendo e deseja fazer mais ainda nesses dias difíceis de quarentena. Deus está operando. Se eu fosse chutar um horário que o mundo vive, eu diria, meus irmãos, que hoje seria umas 21 horas. Nós estaríamos na última vigília da noite. Eu diria isso, 21 horas. Então, o mundo tem pouco tempo para se arrepender. E os cristãos, muitos que perderam o primeiro amor, têm pouco tempo para achar esse primeiro amor. Porque uma realidade é, meia-noite está chegando e o noivo vem. Quem tiver óleo na candeia, vai para a bolda, vai para as boldas do Cordeiro. E aí eu pergunto para todos nós nessa noite: quem tem óleo na candeia aí, diga amém.